Que a minha e a sua vida possa realmente estar nas mãos do Senhor, que Ele seja o condutor da nossa vida, da nossa existência, e que os próximos instantes possam realmente ajudar você e a mim a compreendermos um pouco melhor os propósitos do Senhor para a nossa vida. Nós temos muita gente de muitos lugares que estão conectados conosco. Eu queria mandar um abraço especial para algumas dessas pessoas. Existem duas equipes especiais que eu queria realmente saudar aqui, que são um casal de médicos que atua na cidade de Belém, no norte do país. Nós que temos acompanhado parte do noticiário do Brasil, temos percebido realmente um número alarmante de casos e de óbitos, tanto na cidade de Manaus quanto na cidade de Belém. Eu queria mandar um abraço especial para esse casal querido, o Dr. Niek e a sua esposa. Só ontem ela fez mais de 100 atendimentos de casos do Covid-19, fora outras emergências ali no hospital onde atua. Um outro casal querido que também atua na área médica, já em Campo Grande, o Dr. Gerson e a sua esposa. Queria mandar um abraço especial, que a mensagem de hoje possa ajudar vocês, inspirar vocês. E vai aqui a nossa homenagem aos profissionais de saúde, como a Uda, que falou agora há pouco aqui, e a Adele, que também nem pôde estar aqui hoje porque está doente, se recuperando. Nós realmente prestamos a nossa homenagem a vocês que têm arriscado a vida e que estão lá na linha de frente, lidando com esses casos tão complicados, tão dramáticos. Mas não somente estes, nós queremos dar uma saudação especial a outras pessoas que já disseram de onde estão falando, estão nos acompanhando. De Sobradinho, Zé Luiz e a família, a Lisa, as crianças, que Deus abençoe vocês. Eunice de Florianópolis, que Deus possa abençoá-la. Isabel Moura de Barra dos Coqueiros, ali em Sergipe, grudado em Aracaju. O Jorge Ramos de Curitiba, a família Aguiar, a Vivian, a Camila e todo mundo aí. A Carla Lima, Tereza Santos, que pela primeira vez recebeu o link de alguém, nos encontrou aqui no YouTube, na nossa transmissão. Que Deus possa abençoar a sua vida. De Inhumas, no estado do Goiás, o Carlos, a Flávia, que nos acompanha a partir de Portugal. O Antenor e a Tânia, de Nova Odessa. De Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, o Josean, sempre está ligado com a gente. De Vitória da Conquista, na Bahia, Daniege, a Marta Ramos de Aracaju, a Aurélia de Maceió, o Luiz Felipe de Passo Fundo. Que Deus possa realmente fazer-se muito presente na vida de vocês. Nós que estamos acostumados a abrir a palavra de Deus, a falar com a igreja, nós temos o hábito, né, de ver os rostos, as reações, as sensações de você falar a um público. Mas, diante das limitações atuais, nós nos vemos forçados a utilizar os recursos que temos para poder alimentar o nosso rebanho. No meu rebanho, o rebanho que o Senhor confiou a mim, no ministério pastoral que eu já tenho exercido já há alguns anos, ele vive aqui na cidade de Dallas, no estado do Texas, fica ao norte do estado. Graças a Deus, porque investimentos foram feitos pelos meus predecessores. Essa igreja dispõe de todo um aparato aqui para ter os seus cultos transmitidos. É um recurso que a gente já dispunha toda semana, mas especialmente a mim, que precisava me comunicar com a igreja, eu apenas me deixava ser filmado enquanto eu falava para a igreja presente aqui no santuário, aqui no templo, né, no edifício da igreja. Mas agora as coisas mudaram, porque o público está atrás da lente. Eu tenho sentido realmente falta e saudade de poder falar com vocês, de poder ouvir as risadas, as reações, os améns, né? A emoção de a gente, ao abrir a palavra de Deus, sentir o impacto dela na nossa vida, no nosso coração. Mas somos gratos a Deus porque temos esse tipo de recurso, porque apesar da distância física, nós temos conseguido estar próximos das pessoas que nós queremos alcançar, que nós queremos pastorear, que nós queremos nutrir através da palavra de Deus. Temos tido a expectativa de que os pais e mães assumam o controle, o direcionamento da espiritualidade da casa. Eu faço aqui a minha palavra de incentivo, seus filhos estão me ouvindo juntamente com você. Não negligencie os cultos familiares. Se não for possível reunir toda a família de manhã e à noite, mas pelo menos ou na parte da manhã ou na parte da noite, reúna a sua casa em torno de Cristo, abra a Bíblia, leia um verso, leia a meditação, faça a oração.
No sábado pela manhã, mesmo depois de abrirmos a igreja e começarmos a ter os nossos cultos, seremos impedidos por um bom tempo de termos a escola sabatina infantil. Então, por favor, pai e mãe, assuma esse controle, recapitule a lição com sua criança, é de sua responsabilidade, essa é uma responsabilidade que não pode ser transferida para a igreja. E eu falo num tom até de exortação, porque compreendo e entendo que o futuro de sua casa, o futuro de sua criança, o futuro espiritual do seu filho e alguns problemas que todos nós atravessaremos na juventude e adolescência, boa parte desses problemas são consequências de escolhas, de omissões e de ações que nós fazemos na primeira infância. Então vai aqui minha palavra de incentivo. Não desconsidere a sua responsabilidade, é com muito afeto, com muito carinho que eu transmito essa mensagem a você. Pois bem, ao estudarmos a palavra de Deus no dia de hoje, eu queria realmente dizer a você que esse é um tema muito sensível e de extrema importância no momento em que a gente está vivendo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a sensação de dar um presente para alguém. Eu particularmente, eu não sei dizer se eu prefiro ganhar presente ou se eu prefiro dar um presente, porque a sensação que você gera numa pessoa, quando ela abre um pacote, ela percebe ali que você pensou, que você gastou tempo, gastou recursos para gerar felicidade, para gerar uma emoção, uma sensação, é realmente incrível. O tema de hoje tem que ver com o maior de todos os presentes concedidos por Jesus Cristo e uma consequência direta do seu sacrifício em favor da humanidade. A expressão que dá o título da mensagem de hoje pela manhã é uma expressão retirada do livro de Atos, é uma expressão que o próprio Jesus utiliza poucos instantes antes de ele subir ao céu, já com seu corpo glorificado, em forma humana, mas já tendo sido aceito o seu sacrifício, a sua renúncia, depois de uma temporada de um pouco mais de 40 dias com os discípulos, ele faz uma promessa: vocês receberão poder. E o poder é algo que em nossa sociedade faz parte do comportamento humano. O poder é algo que o ser humano ele tem um fascínio, o fascínio de exercer algum tipo de poder sobre pessoas ou situações. O poder ele é perigoso, ele é sedutor, e existem várias formas do poder ser exercido, existem várias fontes de poder diferentes. Quem sabe uma das fontes de poder mais sedutor, mais inebriante que existe, seja o poder exercido pelo dinheiro, pela riqueza, pelo ouro, pelo capital. E isso tem desencaminhado muitas pessoas acabam sacrificando seus valores, muitas pessoas acabam sacrificando seus princípios para ter poder e para exercer poder. Às vezes o dinheiro não é nem o que ele consegue comprar, mas as reações que ele consegue causar. Uma pessoa que tem muito dinheiro, de fato, ela enxerga a vida de uma maneira diferente e ela é enxergada pelas pessoas também de uma maneira diferente. E isso pode ser inebriante. Certa ocasião, Jesus estava numa cidade e ele foi abordado por pessoas dizendo: olha, tem um caso aqui que você precisa atender, porque é um camarada que tem muito dinheiro, é um oficial do rei, e ele sempre contribui aqui para a construção de sinagogas, para a reforma das coisas, e esse caso você tem que atender. Você imagina que as pessoas que abordaram Jesus quiseram convencê-lo de que um homem que tinha muito dinheiro merecia um tratamento especial. O incrível na pessoa de Cristo é que ele nunca se deixou impressionar pelas riquezas. Ele, de fato, deu atenção às pessoas, enxergando, inclusive, pobreza por trás das pessoas com os bolsos cheios de dinheiro. Ele conseguia enxergar que, de fato, era a verdadeira riqueza. Mas nós, às vezes, nos impressionamos com essas coisas. Mas Jesus nunca se deixou afetar por isso. O dinheiro, ele exerce um controle. Eu li um livro, certa ocasião, ele tem como o autor Horatius Bonar, é um livro antigo, e ele fala a pastores, e há um capítulo em que ele censura os pastores. Ele fala num tom muito forte, chamando os pastores a um arrependimento. E em algum momento, ao você ler o que Horatius Bonar fala, isso final do século XVIII, imagino,
Ao ler isso, eu imagino, apesar de não saber como é a sua face, como é o seu rosto, mas eu imagino com o dedo em riste, falando, botando o dedo na minha cara, a cara de um pastor, dizendo o seguinte: você precisa ter vergonha, porque às vezes, quando um rico adoece, você vai sem ser chamado, e quando um pobre adoece, ele quase precisa implorar a tua presença e uma oração. Ele faz, de fato, uma exortação muito grande, mas esse tipo de poder jamais impressionou a Jesus, ele jamais se deixou levar por isso. Mas há um outro poder que eu e você também conseguimos perceber que ele é exercido pelas pessoas, é o poder da beleza. Não se engane, a beleza ela também é um tipo de poder. As pessoas se impressionam pela aparência, as pessoas se impressionam pela estética, as pessoas se impressionam por aquilo que lhes causa alguma coisa nos sentidos. E as pessoas que têm essa característica, segundo os padrões, e esses padrões mudam, não é? Você imagina que ao contemplar, por exemplo, a obra famosa, né, Mona Lisa, exposta no Museu do Louvre, lá em Paris, aquele era o padrão da época. O padrão muda, mas a partir do padrão, as pessoas elas entendem que há uma beleza, e essa beleza também exerce poder sobre as pessoas, nada que também venha impressionar o próprio Deus. Mas o ser humano vive em busca desse poder. E o poder da beleza exerce um fascínio muito grande, especialmente na juventude. Eu costumo dizer que a escola, não é uma selva para muitos dos nossos jovens. E muitas das nossas crianças, na fase da juventude, da adolescência, acabam sucumbindo à tentação de imaginar que elas precisam parecer melhores do que o que elas de fato são. Gastam muito tempo na frente do espelho, gastam muito tempo tentando ver a melhor combinação de roupas, o melhor tom de maquiagem. Muitas delas acreditam que precisam adornar seu corpo com joias, anéis, cordões e brincos, porque isso de alguma maneira os tornará mais aceitáveis dentro do seu grupo, dentro da sua tribo. E muitas vezes acabam optando por coisas que acabam não adornando o caráter, mas apenas adornando a parte exterior. Justamente porque nós precisamos nos sentir aceitos e pertencentes a uma determinada, um determinado grupo, uma determinada sociedade, mas isso também não é o tipo de poder que nos está sendo oferecido pelo Senhor. Há o poder da influência, e esse poder da influência, muitas vezes as pessoas que conseguem superar a tentação do dinheiro e da beleza, algumas dessas pessoas acabam sucumbindo ao poder da influência. Assim, agem de maneira política, vivem conversando pelos cantos, trabalham nos bastidores, gostam, têm uma grande sensação, uma sensação muito, muito boa de influenciar decisões, fazem ligações para o chefe, fazem ligações para o presidente da empresa, para o CEO. Algumas dessas pessoas fazem ligações até para o pastor, numa tentativa de influenciar decisões, rumos, não é? E esse poder da influência, e algumas pessoas realmente são muito habilidosas para poder lidar com as coisas, são muito jeitosas com as palavras. O poder da influência também é muito perigoso. Nos governos, nas nações, nos sistemas, nas instituições, isso também é muito comum. E é muito perigoso, mas esse também não é o poder que nos é oferecido por Jesus como uma promessa e como essencial à sua igreja. A igreja, ela não carece do dinheiro, da beleza, da estética ou da influência, mais do que o poder que iremos tratar nessa manhã que nos foi prometido pelo próprio Jesus, alguns instantes antes de subir ao céu. Eu vou pedir para você inclinar a sua cabeça, nós vamos orar agora, pedindo a bênção do Senhor ao abrirmos a palavra de Deus, ao estudarmos o livro sagrado. É com humildade que precisamos nos aproximar das Sagradas Escrituras agora, para que o Senhor ilumine a nossa mente e nos convença daquilo que Ele realmente quer comunicar. Deus e Pai, nós neste momento invocamos a Tua promessa, reclamamos a Tua promessa, a promessa de que o Senhor se faria presente no meio daqueles que buscassem o Teu nome. Nós vamos abrir a Bíblia agora e cremos que este livro revela a Tua vontade e o Teu propósito para a vida dos Teus filhos. Por isso, nos ajuda, Senhor, que o Teu Espírito possa fazer as adaptações tão necessárias e que a gente não apenas ouça a mensagem, mas que a gente possa ser transformado por ela e praticá-la no que diz respeito
as nossas decisões. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 1, por gentileza, nós vamos ler o verso 4 e o verso 5, lemos assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois destes dias. O que vemos aqui é uma promessa de Jesus num diálogo que ele está tendo com os discípulos no Monte das Oliveiras. O que vemos aqui é Jesus dando uma instrução ao seu povo, à sua gente. O que vemos aqui é Jesus dizendo a eles: vocês precisam aguardar. Vocês precisam esperar. Nós não gostamos de esperar, nós não gostamos de aguardar, mas Jesus sabe que a igreja precisa desempenhar uma tarefa importante, e essa tarefa importante, ela não poderia ser realizada pela força do braço humano. Essa tarefa, ela é impossível de ser realizada com as ferramentas humanas. Tão impossível é a conclusão dessa tarefa, a realização dessa tarefa, que a divindade precisou se organizar. E um deles, a terceira pessoa da divindade, precisaria agir de maneira direta nesse assunto. Quero lembrar a você que a divindade se arranjou no período em que o pecado entrou no planeta, ela se adaptou e cada um deles assumiu um papel. Ora, interpretado por muitos de maneira equivocada, um papel hierarquizado, como se houvesse uma espécie de hierarquia na divindade. Muitas pessoas têm a impressão de que Deus, o Pai, está aqui, o Filho está aqui e o Espírito Santo está ali embaixo. E de fato, essa percepção não está completamente equivocada do ponto de vista funcional, mas do ponto de vista ontológico, em essência, eles são iguais, são triunos, não há hierarquia. Mas funcionalmente, no período do pecado, o Filho se submete ao Pai e o Espírito se submete a ambos. E o Espírito, inclusive, quando Jesus disse que ele viria, o Espírito, ele nem falaria de si mesmo, ele nem se colocaria em evidência. É papel do Espírito de Deus exaltar a obra do crucificado, exaltar a obra do Filho de Deus que veio vindicar o caráter do Pai que havia sido questionado. Pois bem, Jesus disse: vocês precisam aguardar. E eles não poderiam aguardar em ociosa espera. O que aconteceu com aqueles 11 foi que eles subiram a um segundo andar de uma casa chamada cenáculo, e eles ali precisavam agora fazer uma série de ajustes. Ajustes que precediam o recebimento desse presente de Jesus a eles, o presente do Espírito Santo. Se você observar na sequência do texto, no verso 8, Jesus faz uma referência direta a essa espera. Essa espera, ela precisaria ser feita para que eles recebessem o poder. Poder este diferente de tudo que eu já descrevi agora no início das minhas considerações. Repare o que diz o verso 8, é um texto muito conhecido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A gente faz uma pausa aqui antes de lermos a sequência. Essa espera tinha que ver com o Espírito Santo de Deus. Sem essa força, sem este recurso, sem este agente, seria impossível para a igreja resolver ou executar a tarefa que lhe foi confiada. Mas, por que eles precisavam aguardar? Primeiro, eu e você temos que compreender o seguinte: havia muito problema entre eles. Quero lembrá-lo que algumas poucas semanas antes, eles haviam sentado à mesa para tomar a ceia e havia uma treta entre eles, um problema, uma celeuma entre eles, que mesmo agora ainda não estava totalmente resolvida. E por que eles precisavam resolver? Porque eles estavam brigados entre si. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O Espírito de Deus não pode atuar de forma plena, segundo a promessa, segundo a sua própria vontade, com a igreja cheia de problemas entre si. Os discípulos subiram, uma expressão utilizada por Ellen White, eles resolveram as desinteligências. Quando ela diz desinteligências, havia tanta burrice ali em jogo, que eles precisavam resolver isso.
E o que era essa desinteligência? O que era essa falta de inteligência? Eles estavam disputando entre si, adivinha o quê? Poder. E todas as vezes em que há disputa de poder, as pessoas perdem a noção de certo e errado. Elas fazem coisas completamente estúpidas. Os discípulos tiveram que resolver esses problemas. E aí, quando eles começaram a voltar-se para dentro de si, e pela ação do próprio Espírito, eles começaram a contrastar o comportamento, a atitude deles, em contraste com o exemplo de Cristo, eles perceberam como eles magoaram o coração de Jesus. Teve um episódio que desencadeou esse problema, um episódio bem marcante, foi quando a mãe de dois deles resolveu fazer um pedido. Ela disse assim: que tal, Senhor, se no teu reino, entenda, eles amavam Jesus, entenda, eles criam que ele era o Messias, mas eles tinham uma noção errada da natureza do reino, eles tinham uma noção errada do que de fato Jesus estava oferecendo para o mundo. E nessa noção errada, a mãe se antecipa e diz: os meus filhos, eles andam com o Senhor para cima e para baixo, eles largaram a profissão, largaram tudo, nada mais justo do que fazer um pedido como esse. Quer ver? Um senta à direita e o outro senta à esquerda. Mas isso deu um problema. Quando Judas percebeu que alguém tinha pensado nisso antes dele, Judas começou a disseminar no meio dos demais um problema, porque eles estavam querendo saber quem ia estar mais perto da fonte do poder. E o poder, logicamente, era a pessoa de Cristo, de onde saíam as decisões, de onde vinham os milagres, de onde saíam as curas. E quanto mais próximo de Jesus, maiores as chances de você sair na foto, não é? Pois bem, quando eles sobem para o cenáculo, esse mal-estar ainda tem resquícios dele, e eles começam agora a querer resolver esses problemas. E quando eles começam a querer resolver esses problemas, eles só poderiam resolver esses problemas pela ação do Espírito de Deus na vida deles. Era o Espírito que dava a eles a condição de compreenderem quão bobos eles estavam sendo e quão longe do ideal e do propósito de Deus eles estavam. Pois bem, quando essas coisas começam a ser resolvidas, o Espírito consegue entender que ele tem um ambiente, um palco melhor para ele poder atuar. Ouça o que estou lhe dizendo. Eu quero respeitar a opinião de todos vocês, eu preciso ouvi-los com atenção, eu preciso considerar que o que você sente precisa ser respeitado, mas me permita aqui uma palavra. Às vezes, as pessoas, elas questionam muitas coisas que acontecem na igreja. Às vezes as pessoas questionam decisões que são tomadas, às vezes as pessoas questionam os pastores, e eu costumo dizer, cada igreja tem o pastor que merece e o pastor que precisa. Às vezes, quando você compreende que uma coisa poderia ser diferente, o único caminho que você não poderia adotar é fazer críticas públicas, é caminhar nas esquinas dos seus relacionamentos, disseminando dúvidas e minando a influência daqueles a quem o Senhor colocou sob uma grande responsabilidade. Por outro lado, falo para líderes também, aposto que eu tenho inclusive colegas me assistindo, pastores, que estão tendo a sua dificuldade de pastorear agora devido às limitações, por alguma forma acabaram encontrando esse link, ou estão assistindo ao vivo, ou estão assistindo em algum lugar. Eu quero dizer, isso não é um salvo-conduto para a gente, colega, fazer a coisa segundo o nosso juízo, desconsiderando a opinião dos outros. Porque se o Espírito de Deus não pode reconhecer uma congregação como genuína e limpa para ele poder ser derramado sobre ela, agindo com poder, porque há críticas e dissensões, o Espírito de Deus também não pode reconhecer um líder, um pastor, um ancião, alguém com responsabilidade, com influência, que é um teimoso, que é um cabeça dura, que não ouve ninguém, que acha que tem que ser tudo do jeito dele. O Espírito de Deus não pode agir num ambiente assim. Nós precisamos estar abertos ao diálogo para que na multidão de conselhos a gente possa conseguir chegar ao ponto em que o Espírito Santo está nos encaminhando. É nessa direção que você tem que ir. E por isso que os apóstolos ali, eles começaram a considerar-se agora não mais um maior do que o outro, porque senão o Espírito Santo não podia ser derramado sobre eles. Isso é muito perigoso. Não alimente o espírito de crítica no seu coração. E deixa eu dizer, se você acha que um líder, se você acha que um presidente, se você acha que um governante, se você acha que um pastor, se você acha que um ancião, se você acha que o chefe da família, o pai da família, está excedendo os limites do poder que ele exerce, a autoridade da sua influência, entenda uma coisa, ele vai se ver com Deus.
Deus acerta contas com as pessoas que exercem erradamente a sua autoridade e o poder da sua influência. Deus acerta a conta com eles. Mas não ceda você à tentação de sair daí por aí criticando, porque isso impede a atuação do Espírito de Deus. Eles tinham que aguardar o cumprimento da promessa, porque eles não estavam prontos. Precisavam remover o entulho do coração, as brigas, as rixas, os desentendimentos, as disputas. E aí, quando eles começam a contrastar o sentimento que eles tinham no coração e na alma com a própria postura amável de Jesus Cristo, eles estavam prontos a confessar suas faltas uns aos outros para receber esse poder que vem do alto. No verso 8 nós lemos, recebereis poder. Essa é uma referência à descida do Espírito Santo sobre a igreja. Nós consideramos há algumas semanas atrás, quem tem sede venha. Você deve lembrar que nós consideramos há algumas poucas semanas que a morte de Cristo deu garantias do Espírito Santo ser derramado em profusão sobre a igreja. Pois bem, essa promessa está para se cumprir de maneira histórica. Ela é conhecida como o grande dia de Pentecostes. Mas repare que Jesus, quando ele diz que esse poder vai acontecer, ele também dá uma coordenada, ele dá uma instrução de como a igreja deve proceder. Ainda no verso 8 diz assim, ó, sereis minhas testemunhas. Você vê na primeira parte do verso, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, repare, em toda a Judéia, Samaria e nos confins da terra. Meu irmão, olhe para mim aqui, porque aqui você vê uma estratégia progressiva para a igreja. Entenda que para a igreja cumprir o seu papel, ela precisa do poder do Espírito. Eu temo pensar que muitos dos esforços empreendidos pela igreja nos últimos anos, muitas das nossas conquistas dos últimos anos, temo pensar que é fruto apenas da força do braço humano. Porque quando o Espírito de Deus atuar segundo a sua promessa, e é prometido uma medida especial do Espírito Santo de Deus antes da volta de Jesus, como nunca houve na história da humanidade, muito maior do que houve no dia de Pentecostes. Quando isso acontecer, nós não vamos ter uma meia dúzia de conversão por aí. Eu fico imaginando que com um orçamento e um bom planinho aqui, uma estratégia de marketing ali, a igreja tem se arrastado para fazer os seus esforços avançarem. Mas eu faço uma pergunta a você, que de alguma maneira está envolvido nesses esforços. Você realmente crê que existe um poder ainda disponível que não tem sido utilizado pela igreja? E eu faço uma pergunta a você, que tem olhado apenas as coisas acontecendo, que tem cruzado seus braços sentados nos bancos da igreja e apenas olhando o cardápio, dizendo, vamos ver o que a igreja tem esse semestre aqui. Temos um retiro, temos uma festa social, aqui temos um convidado tal, vem o pregador tal, o cantor tal. É isso realmente que é a igreja? Eu fico pensando que o fato de estarmos impedidos de vir ao edifício da igreja deveria nos levar a pensar, de fato, quão dependentes nós estamos de uma rotina. Nós precisamos ser igreja fora dos limites do edifício. Para cumprir o nosso papel fora dos limites do edifício, fora dos horários de culto. E essa é uma reflexão que eu, particularmente, eu não posso desconsiderar num momento tão sensível como esse. Lógico que eu estou com saudade. Lógico que eu estou com saudade dos meus membros, lógico que eu estou com saudade da rotina da igreja, lógico que eu estou com saudade dos nossos almoços, lógico que eu estou com saudade das nossas risadas, do nosso companheirismo, da troca de experiências, mas, de fato, eu fico pensando que, enquanto muitas vezes nós temos tido as nossas necessidades atendidas, pessoas morrem sem saber que um juízo vindouro está se aproximando e que Jesus Cristo vai voltar e que elas vão ter que prestar contas e deveriam estar se preparando, mas não há quem as avise. Nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Meu irmão, muito cuidado para que você, em sua rotina religiosa, desconsidere essa promessa extraordinária do Espírito. Você é um ambiente onde o Espírito Santo de Deus quer fazer-se notar. Você é um lugar onde Deus quer acontecer. O Espírito de Deus está ansioso porque essa promessa foi dada e estes recursos dos depósitos do céu, eles estão plenamente acessíveis à igreja para que ela cumpra o seu papel, para que ela cumpra a sua missão. Aqui há uma progressão, você reparou? Ele disse Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra.
Jerusalém era o centro nervoso da igreja, onde eles estavam esperando o cumprimento da promessa, era lá naquele cenáculo, e foi ali que a igreja cristã fez a transição da antiga para a nova aliança, foi ali que a igreja cristã nasceu, era em Jerusalém. Jerusalém está para os discípulos o que a sua família está para você, é na sua casa, é na sua Jerusalém, é na sua família que você deve cumprir o primeiro passo da missão. Você não tem condições de ir ao outro lado do oceano e nem tampouco ir ao outro lado da rua sem antes ser um missionário dentro da sua própria casa. E eu vou dizer para você, não há campo missionário mais difícil de você testemunhar de Cristo que dentro da sua própria casa. Sabe por quê? Porque ali você está completamente desarmado. Você tira a sua capa, a capa do sinédrio, você tira a sua máscara, você tira, né, ali você não fica o tempo inteiro com as mãos erguidas, com a guarda alta. Não, ali você é o que você é. E se você consegue ser cristão com a guarda baixa na sua rotina diária, na sua Jerusalém, meu irmão, você está começando a ser um missionário, e tem que ser um missionário dentro de casa. Só que Jesus disse, é em Jerusalém, mas não só Jerusalém, é também na Judéia. Judéia é a vizinhança. Aí sim, quando você é cristão dentro de casa, você pode atravessar a rua. Você pode testemunhar para o vizinho do muro do lado, para o apartamento de baixo, para o apartamento de cima. Aí você tem condições de, na sua rua e no seu bairro, você dar um testemunho. Essa é a progressão. Precisa primeiro experimentar o poder dentro de casa, e aí você está pronto para a sua vizinhança. Mas ele diz Samaria. Samaria são os bairros vizinhos. Samaria são as regiões vizinhas. E depois é que ele diz confins da terra. Porque a menos que você consiga exercer o cristianismo dentro de casa, você está sendo, no mínimo, parcial, querendo ser missionário do outro lado do planeta. Progressão. O Espírito de Deus vai ajudar você a ser um melhor cristão na vizinhança depois que você passa a ser um melhor cristão dentro da sua própria casa. Pois bem, a gente avança e eu queria que você fosse comigo a um texto de Paulo, na carta aos Efésios. E Paulo aqui, ele faz uma oração pela igreja. É no capítulo 3 de Efésios. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia lá. Efésios, no capítulo 3. Você sabe que por muito tempo eu li esta sessão, desconsiderando o fato de que Paulo está fazendo uma oração. Não é apenas um recado. Ele transcreve uma oração que ele fazia pela igreja de Éfeso. E essa oração, ela afeta demais a igreja cristã, mesmo em nossa época. E eu queria que você reparasse comigo, a partir do verso 14, capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Lemos assim: por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Olha a expressão poder aqui. Paulo está orando para que, segundo a riqueza da glória de Deus, a gente seja fortalecido com poder. É a oração que o apóstolo faz. E ele diz, mediante o seu espírito no homem interior. E assim, diz o verso 17, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Meu irmão, esta sessão, essa oração no meio da carta do apóstolo Paulo, ela indica para nós aqui um roteiro simples, e eu queria que você reparasse isso comigo. Quanto maior a intimidade que o crente tem com Deus, maior será a sua capacidade. E quanto maior será a sua capacidade, maior será também o seu poder. O poder depende da capacidade, e a capacidade depende da intimidade. Muita gente quer exercer o poder. Muita gente, inclusive, para vergonha nossa, quer exercer poder num contexto espiritual. Às vezes, querendo passar de ser alguém espiritual,
querendo passar de ser alguém importante, querer passar uma imagem e ser valorizado por sua comunidade, por ser alguém com credibilidade espiritual, mas esse poder que nos foi prometido, ele depende de uma capacidade, essa capacidade depende de uma intimidade. Sem essa intimidade, eu e você não podemos ter esse poder que nos foi prometido através do Espírito Santo. Este poder que nos foi prometido através do Espírito Santo depende do tempo que você gasta com Deus. E isso quem sabe, seja uma das mensagens mais elementares. Quantas vezes vocês já me viram falar disso? E quantas vezes você já ouviu falar sobre isso? Pois bem, sem intimidade não há poder. Sem intimidade, não há como o Espírito Santo preencher você com a plenitude do poder dele. Não tem como. Essa intimidade, dela depende o poder que a igreja precisa ter para cumprir o seu papel. Dela depende tudo. Agora, eu fiz o destaque na leitura e quero dizer a você no verso 16, o poder por meio do Espírito. O único poder que a igreja precisa ter é o poder do Espírito. Este momento de fragilidade financeira, a igreja se fragiliza, os seus membros se fragilizam, mas eu e você não podemos perder a chance de compreender que a igreja não precisa mais do dinheiro do que ela precisa do Espírito. Alguém disse em algum momento, quando Pedro e João subiram ao templo, e aquele homem que estava na porta do pórtico de Salomão, e ele disse assim, escuta, dá alguma coisa, estendeu a mão para receber uma esmola. Pedro e João olharam para ele e disseram, olha para nós aqui, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Este momento, a igreja não tinha dinheiro, mas a igreja tinha poder. Eu fico me perguntando, hoje nós temos dinheiro, muito mais do que no passado, mas e cadê o poder? Este momento de fragilidade deveria nos levar a pensar que nós não dependemos tanto do dinheiro quanto nós imaginávamos, que nós não dependemos dos nossos orçamentos como nós imaginávamos, que nós não dependemos tanto das engenhosidades e dos penduricalhos, da quantidade de materiais e treinamentos e ajuntamentos que apenas movimentam a igreja, gerando nela a sensação de que ela está fazendo alguma coisa, mas destituída de poder. Eu não quero parecer deselegante, eu não quero parecer ofensivo, mas eu só quero dizer a você, eu, apesar de não ter tanta experiência, apesar de não ter 40 anos de vida ainda, eu já me cansei de falar tanto desse assunto e não ver nos meus dias a concretização da promessa. E quem é o culpado? A instituição, a igreja? Nós alimentamos tudo isso. Porque no nível pessoal, nós deveríamos nos rebelar contra isso. E como nós nos rebelamos contra isso, você precisa ter intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus vai dar condições de você ter o poder. E o poder será irresistível. E você será movido pelo Espírito e não dependerá tanto das outras iniciativas e desses penduricalhos todos que por tanto tempo a gente fica sempre esperando qual é a instrução. Haverá um momento em que os membros tomarão parte de um ministério, é o ministério de todos os crentes, e não dependerão tanto de que alguém lhes diga o que eles têm que fazer, porque será na liberdade do Espírito. Ele sopra para onde quer e ele vem de onde quer e ele faz o que ele bem entender. Eu não estou promovendo aqui de forma alguma que a gente vire um monte de células independentes, de que a gente não haja em unidade, mas eu não posso confundir unidade com uniformidade. A própria serva do Senhor chegou a dizer que não foi dada autorização a nenhum homem para escrever a obra de um outro. Mas ai de você se tentar destoar. Eu estou falando para os membros da minha igreja. Em alguns lugares, no sul do meu país, no sul da minha região de onde eu vim, por exemplo, há alguns anos atrás eles vieram com uma ideia extraordinária. E eu fico me perguntando o que trava para que essa ideia de fato possa acontecer de verdade. Meu talento, meu ministério. O que você tem é diferente de tudo que as outras pessoas têm. Ora, por que será que nós não podemos atuar no avanço do reino e no testemunho a partir das nossas habilidades? Todos temos habilidades. Mas nós nos acostumamos a achar que a habilidade mesmo é quem consegue cantar e pregar lá na frente, e falar, e dizer, e tudo mais.
E a gente fica dependendo dessas pessoas muito habilidosas para a gente ter um bom programa e encher os nossos auditórios. Isso é uma vergonha, porque às vezes o Espírito Santo de Deus vira um mero espectador, um coadjuvante. O Espírito Santo precisa ser o protagonista das ações da igreja. Para que se cumpra a promessa, vocês vão receber o poder. Mas sem intimidade não há poder. E o que Paulo está dizendo é que este poder, ele é exercido na força do Espírito. No verso 17, ele usa a expressão alicerce do amor. E aqui eu costumo dizer que o alicerce do amor é aquilo que só pode acontecer na intimidade do cenáculo. Porque muitas vezes nós não exercemos o poder? Porque o Espírito Santo se nega a ser derramado sobre uma casa dividida. Esse alicerce do amor, citado pelo apóstolo, é porque o vínculo da paz precisa credenciar a igreja para receber o poder do alto. Esse alicerce do amor, a maior característica, o maior sonho que eu tenho para uma igreja que eu pastoreio, é que ainda que ela tenha percepções diferentes sobre determinados assuntos, ela consiga ainda manter a unidade da paz, o amor entre os seus membros. Eu sonho com um dia de que alguém que tem um voto vencido consiga se submeter ao plenário e dizer que assim seja, porque a igreja tomou essa posição. Mas não, o eu ainda continua sendo a força motriz de muitos de nós, um eu vivo que deveria estar morto e crucificado com Cristo. Esse alicerce do amor é o que os discípulos conseguiram construir, fundamentar no ambiente do cenáculo, e nós precisamos fazer isso. No verso 18 diz que é junto com todo o povo de Deus, o alicerce do amor com todo o povo de Deus. Por quê? Porque nós não podemos ser um bando de células independentes, cada um chutando para um lado. Nós precisamos ter esforços que demonstrem a nossa unidade, mas nós precisamos ter liberdade para que na nossa rotina, no nosso cronograma diário, quando a gente não está sob a supervisão dos departamentos da igreja ou das atividades da igreja, no seu dia a dia, na sua profissão, no seu ambiente de trabalho, ali você consiga exercer o dom que Deus te deu, propagando o evangelho com o poder que nos foi prometido. No verso 19, você vê Paulo dizendo ainda na sua oração que ele tem o desejo de que a igreja conheça o amor de Cristo. Ora, ele está escrevendo para cristãos, mas esse não é um conhecimento teórico, esse é um conhecimento experimental. Esse amor e esse conhecimento, Paulo diz no mesmo verso 19, que é impossível a gente conhecer perfeitamente, porque a gente é limitado. Há um universo e um infinito no amor de Cristo a ser explorado pela igreja. E ele diz que, ainda que seja impossível conhecer plenamente esse amor, Paulo faz o desejo, ele faz a oração, expressa o seu desejo aqui na oração, de que esse poder possa encher completamente o ser da igreja. Pois bem, eu quero dizer a você que este poder que Paulo está orando para que encha completamente o ser dos membros, que encha a igreja, isso vai dependendo da intimidade que a gente tem com Deus, mas você só terá a quantidade de Deus em sua vida numa medida em que você poderá suportar, porque Deus não se desperdiça. É como um menino que, diante do oceano, queria colocar toda a água do Pacífico dentro do seu balde. Eu não sei quantos de vocês não tiveram o prazer ainda na vida de conhecer o mar. Eu conheci algumas pessoas que nunca tinham visto o mar. Eu presenciei, inclusive, um amigo do interior do Brasil, de um lugar onde não havia costa, não havia o oceano, e eu tive o prazer de levá-lo ao mar a primeira vez e ver as suas emoções. Era alguém que conhecia os rios, os lindos rios do Mato Grosso, mas nunca tinha visto o mar. E eu me lembro exatamente que nós, ao chegarmos na beira do mar e tapamos seus olhos, eu disse a ele, está preparado? E quando eu tirei a venda e ele viu o mar e estavam os nossos amigos à volta, ele ficou emocionado, seus olhos marejaram de lágrimas, e ele disse, como é grande, ele dizia, como é grande, como é grande. Eu já tive a oportunidade de conhecer o Oceano Atlântico, porque nasci praticamente na beira da praia, ali na região de Florianópolis, onde passei a minha infância.
Eu já tive a oportunidade de conhecer o Pacífico numa viagem que fiz alguns anos atrás e fui até Los Angeles, no Pier de Santa Mônica, e olhei o Pacífico e ele é diferente, a cor, a temperatura. E alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer uma faixa do Oceano Índico, numa daquelas lindas e belíssimas praias na Tailândia, um mar quente, uma coisa bem diferente de tudo, e o mar é a coisa mais linda. Agora, você imagina que se nós pudéssemos dizer que o amor de Deus é tão grande quanto um oceano. Se você for a um oceano, se você for ao mar, e você quiser levar o mar consigo, e você for com um copo, uma xícara, você vai tomar do oceano, você vai levar do oceano, pegar do oceano a quantidade do recipiente que você levou. Você vai ter do Pacífico, do Atlântico, um copo dele, porque é isso que você tem para carregar. É possível que, se você queira um pouco mais do mar, você vá com um baldinho desse que as crianças usam na praia, e você leva um pouco mais do oceano, mas você não vai poder levar mais do que o que cabe dentro do balde. Ou quem sabe, você leva um daqueles tanques infláveis e você faz uma transposição de água do oceano para dentro desse tanque, se você fosse capaz de levar. Você vai ter de Deus aquilo que você vai conseguir suportar. Muitos de nós, quando na intimidade com Deus e na relação com Ele, nós somos tão tímidos, nós nos contentamos com 2 minutinhos na leitura da sala 57, quando muito. Às vezes não fazemos a lição, não temos uma rotina de leitura da Bíblia, mas gastamos bastante tempo nas redes sociais, olhando e bisbilhotando a vida dos outros, querendo parecer uma coisa que nós não somos. Isso demonstra demais os nossos valores e que sede nós temos da vida e que sede nós temos de Deus. Deixa eu dizer a você, você vai ter de Deus o que você poderá suportar dele. Se você vai com a concha da sua mão na intimidade com Deus, é isso que você leva da sua intimidade com Deus e é isso que você leva do Espírito. Mas se você for com mais sede, por isso Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, você precisa ir com todos os seus reservatórios abertos para que o Espírito de Deus possa inundar a sua vida. Não vá timidamente na sua intimidade com Deus, porque tímido será o seu poder e tímida será a sua capacidade. Vá com todos os seus vasilhames, vai com todos os teus reservatórios e assim o Senhor poderá se comunicar com você. Pois bem, alguns anos atrás eu tive a alegria de ir com um grupo de pastores num concílio pastoral ir até a cidade de Foz do Iguaçu, no interior do Paraná, no norte do Paraná. Aqueles que conhecem um pouco da geografia brasileira sabem que a cidade de Foz do Iguaçu ela se encontra numa tríplice fronteira. Você tem ali a fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina. E ali há um foz, né? São cataratas bonitas, lindas demais. E o foz do Iguaçu, ele deságua ali e no período de cheia causa um espetáculo realmente belíssimo aos olhos. Eu também tive a oportunidade de conhecer as cataratas do Niágara, que está situada aqui na parte norte dos Estados Unidos e faz fronteira com o Canadá, na parte norte ou noroeste do estado de Nova York. A diferença desses dois lugares é que quando eu estive nas cataratas do Niágara, estive lá recentemente, inclusive, levei minha sogra, minha cunhada, é uma cena incrível. Os americanos eles construíram ali uns ambientes em que você pode ter uma visão panorâmica do lugar, muito bonito, tanto do lado canadense quanto do lado americano. E quando meus olhos se depararam com aquilo, eu realmente fiquei muito impressionado por aquilo que eu vi. E quando subi numa determinada plataforma, eu não tenho uma outra palavra para descrever para você de quão impressionado eu fiquei. Mas eu acabei percebendo lá dessa plataforma que eu tinha condições de me aproximar um pouquinho mais de uma das quedas, porque eles construíram uma espécie de um deck e você conseguia ver exatamente o ambiente onde a água não estava tão agitada e ela passava a descer caindo com uma força tremenda lá embaixo.
E aí, eu não apenas fiquei impressionado com a cena, com o som, mas eu fiquei afetado pela queda das cataratas do Niágara. Eu consegui, inclusive, sentir parte dos respingos d'água e da fumaça de água, tamanha força da queda, e ela vinha e molhava aqui as lentes do óculos e a minha face, e você precisa se enxugar. Mas essa minha experiência nas cataratas do Niágara não foi tão marcante quanto a minha experiência lá em Foz do Iguaçu, quando eu tinha outros colegas pastores junto comigo. Porque em Foz do Iguaçu, quando você começa a descer, você também fica impressionado com o visual. Algumas pessoas, inclusive, fazem um tour de helicóptero. Deve ser uma coisa realmente incrível, quem pode fazer uma coisa assim. Eu fiquei impressionado quando fui a Foz do Iguaçu. Depois que pude me aproximar, eu também fiquei afetado lá em Foz do Iguaçu. Mas, diferente do que eu tive a oportunidade de fazer aqui, em Foz do Iguaçu, há um caminho construído até um determinado momento, bem próximo à queda das cataratas ali do Iguaçu. E eu posso dizer a você que a minha sensação não foi apenas de ficar impressionado e afetado, mas eu fiquei completamente dominado, porque o som era muito alto, porque a temperatura já era outra, porque a minha roupa já estava encharcada. Tudo em mim sentia os efeitos das quedas daquela água. Quanto maior a sua intimidade com Deus, mais do que afetado e impressionado, você vai ficar completamente dominado. Existem muitas pessoas na sua relação com Deus, muitas pessoas que se impressionam com o que Deus faz. Muitas pessoas que se impressionam com o que Deus faz na vida dos outros. Muitas pessoas se impressionam com testemunhos como o da Vitória, que nós vimos aqui há poucos instantes. Muitas vezes nós ficamos impressionados com o que Deus anda fazendo aí no mundo. A gente olha, mas a gente está apenas impressionado. Outros percebem que sua experiência com Deus precisa amadurecer um pouco mais. Alguns entendem que precisam avançar na fé, e estes se aproximam um pouco mais de Deus. Estes sentem que Deus os chama para uma relação mais próxima, uma relação mais íntima. E na medida em que eles vão se aproximando de Deus e aumenta a intimidade, eles não apenas ficam impressionados com a presença de Deus, com a ação de Deus, mas eles começam a ser afetados pela ação de Deus, afetados pela presença de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus, você consegue sentir um pouco mais a sua presença, você fica um pouco mais sensível ao som de sua voz, você começa a sentir as gotas da chuva serôdia respingando no seu rosto e na sua face. Mas existem outros que entendem que promessas grandiosas estão sendo feitas à igreja, e estas promessas precisam ser apreciadas de maneira devida. Estes não querem apenas ser impressionados e afetados, estes querem ser completamente dominados pela presença do Espírito de Deus em suas vidas. Estes tomam a promessa de Jesus, recebereis poder, como sendo para eles não apenas uma referência do passado, não apenas dito àqueles homens no Monte das Oliveiras, naquela tarde, quando Jesus está para subir ao céu. Não, estes tomam a promessa para si, estes têm sede do Espírito. Estes sabem que Deus não vai desperdiçar a si mesmo numa vida torta. Estes querem que sua vida seja uma habitação extraordinária para a ação de Deus. Estes querem abandonar seus velhos hábitos, estes querem abandonar suas velhas manias, estes querem procurar seus desafetos e resolver as suas desinteligências, estes querem parar de olhar com críticas e ciúmes e invejas, estes querem parar de fazer a sua vontade, fazer a sua opinião prevalecer em tudo e em todos. Não, estes querem ser dominados pelo Espírito de Deus. E por que eles conseguem? Porque eles resolveram chegar mais próximos de Deus. Eles resolveram chegar mais próximos, eles resolveram ter uma intimidade maior com Deus. E essa intimidade maior com Deus acontece que os domina plenamente. O som é ensurdecedor. Eu tinha um colega ao meu lado, quando eu cheguei muito próximo das quedas do Iguaçu, eu tinha um colega do lado, nós dois começamos a rir um para o outro, porque nós não tínhamos a capa de chuva, que eles disseram, é melhor vocês irem com a capa de chuva, nós estávamos encharcados, e eu tentava dizer uma coisa para ele, ele tentava dizer uma coisa para mim, mas nós não conseguíamos nos comunicar, sabe por quê? O som era ensurdecedor. Quanto mais próximo de Deus você chegar, menos impacto as outras vozes terão na sua vida, porque mais alta será a voz de Deus na tua consciência. Você não vai dar mais bola para essas outras vozes, para as críticas, para os juízos temerários, nem mesmo para as suas vontades. Você vai ficar cada vez menos afetado pela influência externa, porque o som da presença de Deus é ensurdecedor. Você não vai querer outra coisa da sua vida. Todo encharcado,
muito apropriado, não, para a promessa que nos foi feita, a chuva serôdia de Deus vai dominar completamente aqueles que a receberão. Agora, o grande problema nisso tudo é que mesmo aqueles que compartilham de nossa fé, mesmo aqueles que compartilham da nossa sorte, mesmo aqueles que comungam conosco, muitas vezes estas pessoas, elas não vão conseguir perceber o que está acontecendo. O meu apelo a você nessa manhã é que você se aproxime mais de Deus, que você não se contente de olhar Ele à distância, que você não fique apenas impressionado com as coisinhas que estão acontecendo na vida dos outros, mas que você tenha sua própria experiência com Deus e Ele te domine completamente. Para isso, você precisa tomar a decisão de que esse mesmo Espírito que quer dominar você por completo, faça uma limpeza em sua alma e em seu coração. Nesse momento, enquanto eu falo, Ele está aí falando com você de maneira muito pessoal, porque esse é o trabalho dele, é assim que Ele age. Essa mensagem chega a cada pessoa de uma maneira muito particular, muito diferente. Alguns podem imaginar, depois de um ou outro comentário, depois de uma ou outra observação, depois de uma ou outra palavra que foi dita aqui, alguns podem até se sentir tentados a resistir e, puxa vida, né? Se a mensagem chegou para você, se ela acertou seu coração em cheio, se é o próprio Espírito tentando salvar você de você mesmo, é o próprio Espírito tentando limpar seu coração para que não haja entulho, para ele transitar nas avenidas de tua alma, para que ele possa dominar você completamente. Quanto maior a intimidade, maior a capacidade. Quanto maior a capacidade, maior o poder. Qual é o desejo de Deus? A oração de Paulo foi que vocês tenham esse poder mediante o Espírito. Não dá para entender totalmente, mas eu oro para que o Espírito de Deus possa preencher vocês plenamente. Essa é a mensagem do apóstolo. Essa é a minha oração para você. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar. Deus e Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado por Tua promessa. Obrigado porque, através das Escrituras, o Senhor revela a nós o Teu propósito, o Teu ideal para a nossa vida. Leva-nos a uma experiência mais elevada contigo. Nos chama para uma intimidade com o Senhor. Nos chama para a comunhão plena com o Senhor. Nos chama para a intimidade tão pessoal, que a gente não se afete por nada mais a não ser a Tua presença e a Tua voz falando ao nosso coração. Abençoa, por favor, a igreja que está sob os meus cuidados, a Igreja Brasileira de Dallas. Mas não somente estes, eu estendo a minha oração e a minha intercessão a todos aqueles que nos ouvem a partir de algum lugar deste planeta, a partir de algum cômodo, a partir de um carro, de um celular, e outros mais que no futuro próximo e distante ouvirão essa mensagem, entrarão em contato com essa mensagem, que essa oração os alcance e que eles estejam convencidos de que precisam desenvolver intimidade com o Senhor, para que a promessa e o poder do Espírito possa ser manifesto na vida deles, para a glória de Deus Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.